Vamos à análise. Neste Não à Meia-Noite são nossos convidados Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, e Filipe do Paulo, Presidente da Federação Portuguesa de Professores. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Obrigado por se juntarem a nós. Cristina, entrega da segunda fase, que, pelo que vimos, está a correr melhor. Também são muito menos exames, mas está a correr melhor do que a primeira, e a informação que tem chegado é que praticamente todas as notas foram afixadas. Boa noite, agradeço o convite. A segunda fase decorreu dentro do que é normal. Portanto, tivemos a afixação na data, é esse o ponto de situação, portanto, decorreu efetivamente melhor relativamente à primeira, que não viu cumprido esse prazo. O mesmo não aconteceu relativamente às reapreciações, que, ao contrário do que estava previsto, não chegaram às escolas durante o período da manhã e não foi permitido a fixação dos resultados, portanto, durante o período de funcionamento normal das escolas. Portanto, tivemos muitas escolas, até há pouco, cerca das 21 horas, a aguardar, portanto, que todos os resultados chegassem para que se conseguir proceder, portanto, aqui à elaboração das pautas e elas estarem afixadas. Temos informação que existiu uma orientação direta do Júri Nacional de Exames para que as pautas fossem efetivamente afixadas, isto porque alguns diretores pretendiam fazê-lo apenas na segunda-feira, de algum modo para assegurar aos alunos os 3 dias para efetivamente poderem fazer uma alteração da sua candidatura ao acesso ao ensino superior ou então proceder a uma primeira candidatura. Isto porquê? Porque o prazo de 3 dias conta a partir da afixação dos resultados, e escolas que afixaram os resultados no final de sexta-feira sem haver possibilidade dos alunos pedirem a ficha ENES, esses alunos vão perder 2 dias para fazerem, portanto, aqui o procedimento de concurso ao ensino superior. Outra informação que, entretanto, recolhemos, e tendo em conta que o Júri Nacional de Exames continuou a manter a obrigatoriedade da fixação no dia 7, julgamos nós, e parece-nos mais do que evidente que se trata apenas de se garantir a imagem de Fernando Alexandre, optaram por eles próprios imprimirem todas as fichas ENES, de modo a que amanhã, mantendo a escola aberta, os alunos não fiquem impedidos, portanto, aqui de usufruir destes 3 dias. Portanto, é uma situação que mostra que o processo não decorreu de forma normal e muito pelo contrário, não estamos a ir ao encontro dos tempos que correm. Filipe do Paulo, esta segunda fase a correr melhor dá para já um balão de oxigênio ao Ministro da Educação para os próximos meses, até ao arranque do ano letivo? Bom, enfim, esta segunda fase correu menos mal, digamos, não correu da forma péssima como correu a primeira fase, que foi, enfim, tivemos cerca de 1 mês e meio de todas aquelas dificuldades, aqueles erros, aquelas falhas em série, todas as atrapalhadas, o não cumprimento de prazos. Aliás, o próprio Ministro, nesse auge, quando toda a gente realmente o estava a criticar, prometeu que iria pedir uma auditoria técnica, mas, entretanto, hoje já deixou de falar nessa auditoria técnica, vem apenas dizer que vai pedir uma avaliação ao Conselho Nacional de Educação. Ora, salvo melhor opinião, não me parece que seja essa a vocação do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação é, sobretudo, um órgão de participação e de participação política. Ainda se pedisse, digamos, uma inspeção à IGE, que é a Inspeção Geral de Educação e Ensino, enfim, que também não é o órgão vocacionado, digamos, para este tipo de crises, mas ainda assim é um órgão de fiscalização. Digamos que eu tinha a expectativa de que a auditoria fosse pedida, digamos, a uma entidade externa, que há várias entidades externas, ou do género da nossa A3ES, que é a Agência para a Avaliação e a Acreditação do Ensino Superior, que também enfim, julgo que não tem este escopo nas suas atribuições, mas que, pronto, é um modelo de entidade, de facto, digamos, com outro substrato técnico. Filipe, e a Federação Portuguesa de Professores esteve em conversações nas últimas horas, no último dia, com o Ministério da Educação. O que é que saiu dessas conversações? A Federação Portuguesa de Professores
tal como os restantes sindicatos, tem vindo em negociações, no fundo há mais de 2 anos, que é o tempo que já leva este Ministro e este Governo, nomeadamente com vista à revisão do Estatuto da Carreira Docente. Mas aquilo que é a estrutura e a melhoria da carreira docente ainda não chegou ao seu tempo de ser negociado. Temos estado a negociar outras matérias, à later, digamos assim, mas onde se verifica, digamos, uma vontade da parte do Ministério de colocar em crise o corpo docente enquanto corpo especial no seio da administração pública. Porque a carreira docente, a exemplo de outras carreiras, como por exemplo a carreira diplomática, tem uma natureza jurídica diferente das carreiras do regime geral da administração pública. Quer mudar, quer equiparar essas Sim. Temos, digamos, neste arrastar das negociações, temos visto, digamos, essa deriva do Ministério de conseguir esse desiderado. E precisamente por causa disso, ontem realizámos uma reunião de negociação suplementar, à qual, de acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, essa reunião de negociação suplementar deve ser presidida por imposição legal pelo próprio Ministro da Educação. E o seu Ministro ontem realmente primou pela ausência. Muito bem. Ou seja, não esteve presente com os professores. Cristina, eu faço a mesma questão em relação... O Ministro da Educação tem agora aqui um período de acalmia até ao início do próximo ano letivo? Em princípio, pelo menos em termos mediáticos, acreditamos que sim. Esperemos que em termos vai conseguir, no seu entender, internos... superar esta crise? Ou seja, o lugar dele, se olharmos para há 2 semanas e olharmos para agora, a situação está diferente? Vai depender muito dos agentes portanto, que em causa, nomeadamente até dos partidos políticos, e da intenção, por exemplo, que alguns mostraram de abrir, portanto, uma comissão de inquérito. Entendemos que será muito importante. Concordo totalmente com o colega Filipe no que diz respeito ao Conselho Nacional de Educação não ser a entidade que melhor irá avaliar esta questão, até porque tivemos acesso ao documento que foi enviado para o Conselho Nacional de Educação e, de algum modo, nos parece um guião até com as respostas que deverão ser dadas. Por exemplo, é pedido para que se pronuncie sobre as mais-valias de todo este processo e nada questiona relativamente aos constrangimentos que ele tem. Processo esse que, no nosso entender, só ficará devidamente avaliado quando, por exemplo, no que diz respeito à segunda fase, os alunos começarem a pedir as provas para terem acesso, para se conseguir efetivamente avaliar o que é que correu bem ou não. Porque, por exemplo, o facto de termos neste momento provas afixadas não quer dizer que não existam erros. Eu tenho comigo uma prova que já me fizeram chegar hoje e posso assegurar que nesta prova não foram classificadas as folhas de continuação. Portanto, é preciso fazer uma avaliação, mas já agora, Zé Pedro, para concluir, quando Fernando Alexandre diz que nós estamos, neste momento, a acompanhar os tempos, que estamos a avançar, deixamos uma questão. O que é avançar? É apresentar-nos o armazém que nos apresentou com os exames. É termos alunos que não conseguem reunir o seu exame, é termos alunos que não têm a nota atribuída, é termos um concurso de acesso ao ensino superior que pela primeira vez não vai ser equitativo, é termos escolas abertas durante a noite, é termos escolas abertas ao fim de semana. Portanto, não é garantidamente a evolução que nós pretendemos e é preciso humildade para se aceitar que efetivamente não correu bem. Cristina, muito obrigado pela análise de 9 minutos. Até uma próxima.